pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro do canal República das Abelhas. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre 4 espécies de abelhas rainhas. Vou estar conversando com vocês. Isso para quem está começando na meliponicultura, é muito importante saber essas informações, para saber horas que está mudando, horas que está melhorando sua rainha, ver se não está tendo alguns problemas. Então, esse vídeo é muito bom para vocês que estão iniciando a meliponicultura. E você que não é inscrito no canal, já desce aqui embaixo e se inscreva no canal. E aproveite e deixa seu like e compartilhe esse vídeo com o seu amigo que também está iniciando. Isso ajuda muito o canal a crescer. A primeira coisa que eu vou estar falando é sobre as melíponas. Ela tem um abdômen bem mais avantajado que as operárias, na verdade, como quase todas as rainhas têm, isso para o desenvolvimento do seu ovário, né? Algo bem interessante que acontece com as melíponas é que, diferente das ápices, ela acasala somente com um único macho. É que todo o seu órgão reprodutor do macho fica preso no órgão reprodutor feminino dela. Ele evita o refluxo de sêmen e até mesmo que o outro macho venha acasalar com ela também. Ela volta para a colmeia com essa parte que depois, com o tempo, ele vai ser eliminado. De acordo com alguns estudos, foi possível identificar que mesmo ela casando com apenas um único macho, ela chega a receber aproximadamente 900 mil espermatozoides e que toda essa quantidade fica armazenada em um órgão especial chamado espermateca, que ela irá utilizar durante toda a sua vida. Outra questão interessante é que as melíponas, então, elas geram favos de cria, e desses favos de cria, todas as nascentes, em torno de 25% delas são princesas, e as operárias matam todas essas princesas, deixando somente as operárias. Uma questão interessante que aconteceu, foi feito um estudo, é que foi retirada a rainha da colmeia, e mesmo assim as operárias continuaram matando as princesas até descobrirem que estavam órfãs. Levaram 2 dias matando as princesas. Aí só assim que descobriram e pararam de matar. Nesse mesmo estudo, no 6º dia que ela estava órfã, uma nova princesa fez um voo nupcial. Durou em torno de 4 minutos. O início da postura das novas rainhas, ele vai variar de acordo com a questão como está a colmeia, se tem bastante alimentos, tem bastante operárias, mas ele dura em torno de 5 a 6 dias. Outra questão é que todas as operárias também colocam ovos, né? Então, na questão das melíponas, tem o ovo um pouquinho menor que as da rainha. Ela coloca o ovo junto com o alimento larval dentro da célula de cria nova. A rainha, antes dela colocar o ovo dela, ela vai e se alimenta deste ovo e faz a sua postura. A questão dos ovos das operárias, eles geram machos, né? Mas a questão das melíponas pode ocorrer de ser um macho filho da rainha ou da operária, que a rainha também coloca ovos que se tornam machos. O pessoal fala muito que quem tem apenas uma caixa de abelha melípona não pode estar fazendo várias divisões da mesma, porque senão corre o risco de perder todas pelo motivo de geração de endogamia. O que seria essa endogamia? Eu fui pesquisar e mais a fundo eu não sabia o que era, né? Entender mais profundamente. Então, a rainha, ela pode gerar machos diploides, que seriam com o mesmo gene que ela. Esses machos diploides ficam dando as mesmas rainhas com os mesmos genes, ela vai gerar uma rainha que seria do mesmo sangue. Então, essa rainha ela vai gerar ovos que vai gerar 50% macho e 50% fêmea. Se acontecer isso, as operárias vão entender isso, que ela está com problema, elas vão matar todos os machos que ela gerou, inclusive a rainha. E além desses 50%, 25% seria princesa, né? Então vai ficar uma família muito pequena. Aí dessa pequena vai gerar outra rainha, que vai ser fecundada um novo macho diploide, que aí vai diminuir pela metade novamente até acabar essa família. Por isso, para a questão, se tem apenas uma caixa, procure outros produtores que tenham da mesma família para você pegar e trocar um favo de cria, talvez você comprar uma rainha para você colocar na tua família, para evitar essa questão, para não acabar perdendo seus enxames. Na questão da longevidade das abelhas melíponas, elas
O normal é elas atingirem de 1 a 3 anos. Existem algumas famílias, algumas espécies de melíponas que chegam até 7 anos, mas é uma exceção. Agora eu vou falar um pouco sobre as rainhas plebeias. Algumas espécies de rainhas plebeias, não todas, antes de realizar a postura, ela faz todo um ritual. Sobre os favos, que ela fará a postura, a plebeia droriana, no caso, faz paradas curtas seguidas por corridas súbitas, com a vibração peculiar do seu corpo. As operárias livram o caminho rapidamente. Isso é chamado também de giro hipnótico. Assim, geralmente, quando o operário está nesse momento na frente da rainha, ela baixa sua cabeça, distendendo-se as pernas média e posteriores, levanta o resto do corpo como se estivesse hipnotizada. Gira e fica em uma posição paralela à rainha. Depois disso, ela estende suas pernas para o lado contrário, contactando a rainha, e permanece imóvel por um certo tempo. Antes de sua saída, a rainha pode ou não tocar na operária com suas antenas e pernas anteriores. Outro fato interessante que ocorre é que as rainhas virgens da colmeia são todas mortas, geralmente pelas operárias. Circulam alguns dias dentro da colmeia e depois são eliminadas, no caso. Em várias espécies plebeias é feita uma camada de cerume chamada de prisão real. Em algumas espécies, a própria rainha que faz essa sua própria prisão. Ocorre que, na verdade, nem sempre as rainhas são presas e irão substituir a fecundada. Muitos meliponicultores que encontram essas rainhas quando fazem as suas revisões e encontram essas prisões reais, aproveitam o momento para fazer divisões na colmeia. Pegam essa rainha, essa princesa já formada, alguns favos de cria, e um tanto da família e fazem uma divisão. É um método bem fácil que pode dar certo em alguns casos, só tem que encontrar essa rainha, essa princesa aprisionada. Outro fato que acontece nas plebeias é que em determinado período do ano, assim, quando há várias mudanças climáticas, elas param a rainha para a postura. Isso é chamado de diapausa. Esse período pode demorar até 3 meses. Esse período, então, ele enfraquece bastante a colmeia, fica com bem poucas operárias. Aí só depois desse período ela se recupera, mas até se recupera bem rapidamente até. Agora eu vou falar um pouco sobre as rainhas da tetragonista. Também fazem parte as trigonine, também como as plebeias. Então, elas produzem células reais, que são uma célula maior que as operárias fazem, que são bem maiores, que são geradas novas operárias e novos zongões. Em épocas favoráveis do ano, que tem bastante alimentos, é possível encontrar até 5 realeiras na colmeia. Então, nossa tetragonista faz parte a jataí, que ela possui em torno de 10 minutos de comprimento. Em época de fluxo nectarífero, ela costuma pôr até 50 ovos por dia. Então, chegando na última e não menos importante, temos a rainha da abelha Apis. Ela também, como as tetragonistas, ela é gerada em um casulo maior chamado de realeira. Ela é alimentada com a geleia real, que é rica em proteína, vitaminas e hormônios sexuais. A rainha da abelha Apis, quando adulta, ela chega até o dobro do tamanho das operárias. O voo nupcial dela ocorre quando ela tem de 5 a 7 dias após o seu nascimento. A fecundação ela ocorre em congregações de zangões, onde se encontram milhares de zangões, ocorrendo assim mais variabilidade genética no casamento. Eles são atraídos pelos feromônios liberados pela princesa. Apenas os mais rápidos e fortes conseguem alcançá-la. E tudo ocorre no voo. Diferente então das melíponas, ela pode ser fecundada até por 17 machos, pois o órgão masculino é liberado imediatamente e todo o sêmen é armazenado em um reservatório também, é chamado de espermateca. E serão utilizados para fecundar os ovos dela durante a vida toda da rainha. A postura dos ovos, a rainha então se inicia de 3 a 7 dias após o acasalamento. Em época de abundância de alimentos, ela chega a pôr de 2.500 a 3.000 ovos por dia. Após o primeiro ano de vida, esses números vão diminuindo. Por isso é auxiliado os apicultores que sempre troquem as rainhas com mais de um ano de vida. É a rainha que mantém a ordem social dentro da colmeia através da emissão dos seus feromônios. É a mesma que inibe a produção de novas rainhas. Há sempre um grupo de 5 a 10 operários que sempre acompanham a rainha, a fim de cuidá-la, alimentá-la e de sua limpeza.
Com a morte ou a idade avançada da rainha, as operárias escolhem ovos de 3 dias e desenvolvem realeiras, e a primeira que nasce destrói as demais e brigam com as que nasceram junto até que somente uma sobreviva. Existem casos que a rainha velha enxameia com metade do enxame antes do nascimento da nova princesa. Outros que ainda convivem com a rainha nova algumas semanas até a sua morte natural. E ainda outros casos que a nova rainha elimina a rainha antiga velha, né, após o seu nascimento. O tempo normal de vida de uma rainha ápice era dura de 2 a 3 anos. Então era isso, pessoal. Obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.